Bom dia, pessoal. Vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento em oração, meu Deus, nós estamos aqui até mesmo porque aprendemos a aproveitar ao máximo cada oportunidade. E se temos a oportunidade de uma madrugada como essa, estar aprendendo, estar nos aproximando do Senhor, é fazer o que o Samuel disse para o Saul: vá à minha frente para o altar, um lugar de relacionamento, de sacrifício, um lugar de aproximação, de revelação, de entendimento, porque esse é o segredo, é ir à frente, é se aproximar do Senhor, e é o que nós estamos fazendo. Meu Deus, estamos indo à frente, até mesmo porque sabemos se queremos mais, então temos que estar dispostos a também fazer mais. Se nós queremos uma medida maior, então temos que estar dispostos a derramar mais. Quanto mais eu derramo, mais cabe. Quanto mais eu derramo, mais espaço sobra. Então não tem outro meio, não tem outra maneira, senão se derramar por completo. Não tem outra forma, senão é isso, o que nós estamos fazendo. Meu Deus, nos aproximando do Senhor, usando o tempo que temos, a oportunidade que temos, ainda que seja às 2h da manhã, porque nós aprendemos que buscar o Senhor, nós aprendemos que estar próximo do Senhor é o melhor que nós poderíamos fazer. Estar descansando, dormindo, nos preparando para um novo dia, não é tão importante quanto o que nós vamos fazer aqui agora, porque isso nos fortalece, isso nos faz nos achegar, isso desenvolve intimidade, isso desenvolve o que esse culto veio para trazer: relacionamento com o Senhor. É um tempo onde nós dedicamos totalmente, porque entendemos uma única coisa importa, uma única coisa é o Senhor. O Senhor é mais importante que comida, o Senhor é mais importante que bebida, o Senhor é mais importante que o lazer, o Senhor é mais importante que diversão, o Senhor é mais importante que descanso, o Senhor é, porque o Senhor é a única coisa que importa. Então eu peço, Senhor, nos ajuda a evoluir, a crescer, a desenvolver esse relacionamento, que essa unção, ela venha fluir cada dia, cada vez mais, até mesmo porque nós queremos conhecer tudo, queremos entender tudo o que o Senhor tem para nós. Se temos a oportunidade, então vamos aproveitar, porque se o Senhor colocou coisas dentro de nós que ainda não conhecemos, nós queremos que o Senhor traga luz. Nós queremos, como falamos ainda no culto das 11, queremos que a chuva caia e faça brotar sementes que nós não conhecemos. Faça brotar coisas em nós que ainda não conhecemos, ou até mesmo nem imaginamos que existe. Como nós vemos em toda a história, Senhor, existia um guerreiro poderoso dentro de Gideão, ele só precisava ser ativado. Existia um rei dentro de Davi, existia um rei dentro de Saul, só precisava ser ativado. Existia uma nação dentro do Abraão, e ele estava lá, chorando, lamentando por um filho que ele não tinha tido. E o Senhor disse que nações e reis procederiam dele. E tudo isso estava lá dentro, só precisava ser ativado. É por isso que nós precisamos do Senhor. É por isso que precisamos da sua presença, para que seja ativado em nós essa capacidade, essa condição, essa habilidade. E eu peço, Senhor, eu peço, nos cubra com o teu sangue, eu peço, nos abençoe, meu Deus, e reserva para nós algo novo, algo especial para essa madrugada, que possamos terminar num nível superior de relacionamento, de intimidade, de comunhão para com o Senhor. Eu entrego esse culto nas suas mãos e crendo, eu agradeço. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aqui, num período como esse, num momento como esse, fazendo o que nós estamos fazendo, te buscando. Somos privilegiados.
Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Está ligado? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, diga, eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu irei governar para a glória do meu Deus. Amém? Sente-se, por favor. Eu comecei falando no culto das 11, e nós trabalhamos vários pontos, e eu quero trazer agora, para nós podermos orar também em cima disso, que muitas coisas são colocadas dentro de nós, e que só vão ser ativadas com esse encontro, que só vão ser ativadas através desse relacionamento. E você não sabe tudo o que você pode ser e ter e atingir e conquistar, até que o Espírito se apodere de você. Você não sabe tudo o que você pode atingir, até que o Espírito se apodere de você. É por isso que quando você vai para o caso emblemático de Saul, lá em Samuel, coloca para mim, por favor, 1 Samuel 9, o versículo 19. Eu sou o vidente, sobe diante de mim, diga comigo, para um lugar alto. Sobe diante de mim para um lugar alto. E quando você pega na NVI, diz, vá à minha frente para o altar. Sobe para um lugar alto, eleva o nível. Aí pode voltar, por favor? Diga comigo, hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu deixarei ir. Diga comigo, e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Na NVI diz, suba para o lugar alto, vá na minha frente para o altar, porque amanhã eu contarei a você tudo o que você precisa saber. Porque não adianta, esse lugar alto, esse altar é o lugar de sacrifício, é o lugar de revelação, é o lugar de aproximação, de relacionamento. Tem muitas coisas que nós não vamos saber sobre nós, tem muitas coisas que nós não vamos saber sobre o que podemos fazer, sobre tudo o que podemos realizar enquanto não chegarmos nisso. Porque Samuel poderia simplesmente ter chego e já dito para Saul de cara. Ele poderia ter chego e já dito para Saul, ó, você foi escolhido, você foi ungido, agora você será o rei, tal, não precisava de nada disso. Mas é o que nós ouvimos ainda no culto do cultivo familiar, aquele versículo dizendo, diga comigo, tudo que foi escrito para nos ensinar. Então não adianta, antes de eu saber tudo o que eu preciso saber, sobre a minha vida, sobre o que Deus pode fazer, sobre o que Deus pode realizar, sobre onde Deus pode me usar, eu tenho que subir para o lugar alto. Eu tenho que ir à frente para o altar. Eu preciso desse relacionamento. E aí você vai ver que, de novo, todo o entorno da palavra está no quê? Em tudo que nós estamos vivendo nesses dias, nesse derramar do Espírito. Porque você não vai conseguir, é necessário, para que você saiba, você suba ao lugar mais alto. É o que nós falamos sobre Isaías, que eu não separei aqui, mas poderia usar também. No dia em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele diz. E aí você vê que o discurso dele muda. Até então, você vai ver um Isaías, até o capítulo 6, dizendo, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Quando ele vê o Senhor, agora ele começa a dizer, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de pessoas com lábios impuros. Por quê? Porque quando ele viu o Senhor, diga comigo, ele se viu. Não tem outra forma. Às vezes, ai Deus, eu quero saber tudo que o Senhor tem comigo. Como se você não se relaciona com Ele? Eu quero que o Senhor mostre todos os seus planos para a minha vida. Como se não tem relacionamento? Você quer saber tudo que você tem, tudo que eu posso fazer? Então suba para o lugar alto.
Você quer saber tudo o que eu posso realizar? Ai, Deus, qual é o plano do Senhor para mim? Você quer saber? Então vá à minha frente para o altar. Não tem outra forma. Porque às vezes nós vamos naquele ritmo de orações automáticas que nós já nem sabemos mais por que fazemos. Não, Deus, revela teu plano, revela teu plano, revela teu plano. Ah, você quer saber meu plano? Então, suba ao lugar alto. Tenha relacionamento comigo. Aí eu digo a você. Aí eu mostro a você. Porque não tem, você precisa de mim, você precisa do meu espírito, você precisa desse relacionamento. Aí coloca o Samuel 10:1, por favor. Diga comigo, Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Então, ainda assim, chegou outro dia, ele subiu para o lugar alto, ele foi à frente do altar, mas ainda assim, antes do Samuel falar para ele tudo o que o Senhor tinha, primeiro ele precisou dessa unção. Primeiro ele precisou dessa unção. Essa unção precisou primeiro vir sobre ele. Aí depois que a unção veio, aí o Samuel vai lá e conta: olha, o Senhor te ungiu, o Senhor te separou, você será o novo rei de Israel. E aí entra o ponto que para mim é o mais fundamental. 1 Samuel 10, 6 e 7. Que é isso aqui que todo mundo precisa entender, ó. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. 7. Diga comigo: quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Então agora você sabe, agora você compreende, agora, mas o Espírito agora precisa vir. Porque somente depois dele, não dá, gente, não dá para você ser uma pessoa diferente só frequentando a igreja, não dá para você ser uma pessoa diferente só participando do que a igreja oferece, não dá. Se você quer uma mudança real, se você quer algo verdadeiro, consistente, não tem outra forma. Pastor, mas a presença do Espírito ela é tão fundamental assim? É, porque a única coisa capaz de mudar é você sendo cheio do Espírito. Enquanto o Espírito não se apoderar de você, você não é uma outra pessoa. Você pode frequentar a igreja, você pode fazer um monte de coisas, você pode realizar um monte de coisas, mas o que vai transformar você em uma outra pessoa é exatamente o poder do Espírito. É por isso que às vezes nós colocamos muita força no lugar errado. Nós gastamos muita energia no lugar errado. Porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Mas lembre-se, é necessário encher-vos do Espírito. Quantas vezes você vê expressões como essa? Porque não adiantou, é isso que o Senhor está querendo que a gente entenda. É por isso que o Senhor está nos querendo levar para um nível mais alto. É por isso que o Senhor está querendo esse relacionamento. Por quê? Porque não adianta você subir, não adianta você ir para o altar, não adianta você saber tudo que Deus tem com você, se o Espírito dele não estiver na sua vida. Porque você vê, ele não mudou uma outra, ele não foi uma outra pessoa, ele não foi transformado em uma outra pessoa, porque ele ouviu tudo que Deus tinha com ele. Porque aquele já sabia que ele era o rei, que Deus tinha o escolhido, que Deus o tinha separado. Ele já sabia. Aqui ele já sabia tudo. Aqui ele já tinha feito tudo o que o profeta havia mandado. E você vê que nada disso a Bíblia retrata como ponto de mudança e de transformação. O ponto de mudança, para que toda aquela transformação fosse ativada, você vê algo tendo que acontecer. O Espírito se apoderar dele. Aí ele profetizou, aí ele foi transformado, aí tudo que ele intentava fazer dava certo. Tudo que ele planejava fazer dava certo. E aí é onde você vê ele saindo, ele profetizando com os profetas, as pessoas virando e dizendo: mas não era esse o filho de Quis? O que ele está fazendo lá? Como que pôde isso? Simples, o Espírito.
Então, como que eu vou conseguir tudo? Como que tudo na minha vida vai ser ativado? Porque conhecer a palavra nós conhecemos. Hoje, nós ouvimos, ontem melhor, nós ouvimos, que Deus, diga comigo, Deus concedeu. Então, cada um de nós já recebemos a medida de fé que nós precisamos para lidar com tudo que nós temos que lidar. Porque, como o Tiago mesmo disse, que Deus, Ele não vai dar tentação, Ele não vai permitir uma tentação que eu e você não possa lidar. Então, da mesma forma que Ele é justo, Ele permite a tentação, mas Ele também dá condição de escape. É por isso que você vai ver a expressão de Jesus: a sua fé te curou, não foi a minha, foi a sua. Por quê? Porque todos nós já recebemos. Todos nós já recebemos, já foi concedido a mim, a você, a quantidade de fé necessária. Qual é o teu problema? É enfermidade? É familiar? É sentimental? É saúde? É financeiro? Você já tem, Deus já te concedeu a fé para mudar isso. Porque, vamos lá, demorou 12 anos para a mulher do fluxo de sangue entender que ela tinha a fé para ser curada. Demorou 12 anos. Mas aquela fé já tinha sido concedida a ela há muito tempo. Só quando ela teve consciência, usou, só quando ela teve consciência e usou aquela fé, que ela foi curada. O cego lá, desde a nascença, ele estava lá. Mas Paulo precisou ver que ele tinha fé para ser curado. Então, é isso que nós precisamos entender. Porque às vezes fala assim, nossa, que parece que a minha fé é tão pequena para lidar com isso. Não, 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 não. O Senhor já concedeu a todos a medida de fé necessária para você lidar com o que tiver que ser lidado. Então aí você fala, pastor, então o que está faltando? O Espírito do Senhor se apoderar de você. Porque essa fé está aí dentro. A fé estava dentro da sunamita, a fé estava dentro da mulher do fluxo de sangue, tudo o que elas precisavam, porque não saiu de Jesus, saiu delas, saiu deles. Não foi Jesus, ele faz questão de ressaltar, foi a sua fé. Enquanto nós não entendemos isso, aí eu acredito que é mais o fulano, o ciclano. Não, não, não. Deus já concedeu a todo mundo a medida de fé necessária. Então vamos lá, se eu estou passando por uma enfermidade, eu tenho dentro de mim a medida de fé necessária para poder vencer essa enfermidade. Eu só preciso acreditar. É por isso que, se não tiver aquele que ativa, diga comigo, tudo que eu recebi, tudo que eu sei e tudo que eu tenho, não adianta. Porque Deus pode ter te dado fé, Deus pode ter te dado a palavra, Deus pode ter te dado entendimento. Se não houver dentro de você aquele que vai ativar tudo isso, adiantou do quê? Por isso que não adiantou nada do Saul ter ido, do Saul ter ouvido, do Saul ter recebido. Ainda faltava a ele algo. E só quando o Espírito se apoderou dele, é que tudo, diga comigo, tudo fez sentido. Aí a palavra que ele ouviu fez sentido. Aí a unção que ele recebeu fez sentido. Aí tudo que aconteceu com ele fez sentido. Porque agora o Espírito ativou tudo o que precisava ser ativado. É por isso que você vê pessoas dentro da igreja que às vezes falam assim, tá, eu ouço a palavra, mas eu não consigo ver sentido para mudar minha vida, eu não consigo encontrar o sentido para transformar. Aí ela até recebe a unção, mas não funciona. Ela até recebe a palavra, não funciona. Ela até tem algo, mas não funciona. Era tudo que nós começamos a dizer mais cedo. Era tudo que nós começamos a dizer. Você precisa começar a entender e a compreender isso aqui. Ele teve tudo, mas primeiro algo precisou acontecer. E aí é esse algo que eu tenho que concentrar a minha força, que talvez é a coisa que está faltando. Talvez eu já recebi tudo o que eu preciso. Eu já tenho dentro de mim. Deus já me concedeu. Eu já sei. Agora só falta o que vai fazer tudo isso funcionar. Porque capacidade, habilidade, competência, inteligência e qualquer outro atributo que você me apresentar, se não houver o Espírito ali
Qual a garantia de que isso vai funcionar ou vai dar certo? Porque se você vai para favelas aí de São Paulo, da grande São Paulo, quantas pessoas talentosas, competentes, inteligentes e com todos esses atributos que estão lá e elas não são capazes de produzir nada para a vida delas. É tanta inteligência e não consegue. Quantas vezes você não viu e você mesmo usou essa expressão: meu Deus, é tanta inteligência, mas que não está sendo usada para nada. Porque é isso que acontece se me faltar o mais importante. E enquanto isso não acontece, eu tenho informação, eu tenho conhecimento, eu tenho tudo, menos o que vai funcionar. É por isso que você vê pessoas, às vezes, tanto tempo dentro da igreja, tanto tempo fazendo a mesma coisa, e você vê que ela nunca mudou. Ela nunca foi transformada, os resultados dela nunca foi transformado. Por quê? Porque talvez até hoje ela não parou para buscar o mais importante. Ela não parou para desejar o mais importante. No domingo, e isso foi algo incrível, e isso mexeu muito comigo. Eu terminei o culto, aí nós fomos fazer o corredor de carros, foi todo um mover, foi toda uma glória. E aí eu fui para o corredor de carros, fiz no final do culto. Quando eu volto, muita gente não queria ir embora. Por tudo o que estava acontecendo. Pelo todo o mover que estava na igreja, muita gente não queria ir embora. E aí, igual eu acredito que se eu perguntar aqui, muitos não queriam, muitos adoraria que fosse jejum domingo passado, né, para ficar um pouquinho mais, para estender um pouquinho mais. Por quê? Porque estava muito bom. E isso foi geral. O incrível é que todo mundo que eu conversei, todos os líderes que eu conversei, foi algo nessa natureza, foi tomando tudo. E eu cheguei, terminei a unção, a hora que eu volto, que é um monte de gente, obreiro, membro, dentro da igreja ainda, e ali o Espírito falou, não acabou não, tem mais. E ali nós fomos, eu fui terminar tudo, já era quase umas 2:30 da tarde. E ali não tinha preocupação com nada, ninguém estava pensando em comida, em casa, nada, nada. A única coisa é, tudo que o Senhor tem para dar, nós queremos. E aí, teve uma experiência que ali eu pude entender que às vezes a gente crê tanto em tanta coisa e nos esquecemos do mais importante. E tinha uma pessoa lá que já fazia anos que ela estava lutando para ser batizada no Espírito Santo e não conseguia. Ela estava há anos. E aí, assim como aconteceu no culto dos jovens, que o bispo fez aquele trabalho, segura a tua bênção. Tem coisas que o Senhor está dando e você tem que aprender a segurar e não largar. E aí eu estava fazendo a mesma coisa com eles. E aí a hora que ela segurou, eu senti do Espírito. E aí eu virei para ela e falei assim, a tua bênção é o que você deseja. Mas vem cá, você acredita que isso pode acontecer agora? Você acredita que agora, nesse momento, você crê? Não, eu creio. Agora, você crê que você pode ser visitado então agora? Você crê que essa glória pode tomar você agora? Eu creio, eu acredito. Aí eu falei, então seja cheia do Espírito Santo. E imediatamente ela foi. E ali algo que ela buscava há anos aconteceu. Ela foi batizada no Espírito Santo. E aí ela estava ontem no culto e ela estava falando o quanto que as coisas mudaram de domingo para cá. Mas espera aí, o desejo você não sempre teve em todos esses anos? Tive. A vontade você não sempre teve em todos esses anos? Tive. Então por que você nunca colocou a força suficiente para buscar isso, como você colocou naquele dia? Sendo que essa era a coisa mais importante que faltava, para que todo o resto viesse a funcionar. Porque às vezes a gente vai se convencendo que eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Mas é o que nós lemos, coloca o versículo 10 para mim de novo. O capítulo 10, versículo 6. É isso aqui que precisa acontecer.
Diga comigo, o Espírito do Senhor se apossará de você. Às vezes é tão simples que a gente acha que não funciona. É tão simples que a gente acha que não funciona. E aí a gente quer tanta coisa. Só que tudo começa nesse princípio. O Espírito do Senhor se apossará de você. O Espírito do Senhor se apossará de você. Que é o que nós estamos vendo acontecer e mudanças que estão acontecendo, curas, milagres, resultados, respostas. E aí eu pergunto, o que mudou? O que houve de diferente? Porque culto nós temos todos os dias. Então não foi o culto em si, foi o que você recebeu. Palavra você recebe todo dia. Então também não foi a palavra, porque ela está entrando todo dia. Então o que estava faltando para alguns? O que não tinha acontecido ainda na vida de alguns? Aí todos vão levar, eu tive uma experiência espiritual com Deus, eu tive um encontro com Deus que eu não tinha tido ainda. Então agora você entendeu. Então agora você compreendeu o que te faltava. Então agora você entendeu o que é importante. Então agora você entendeu o que é necessário, porque a palavra está aí. E ela está agindo, ela está atuando, ela está entrando, mas se não tiver o Espírito, o que adianta a palavra? Porque tem pessoas que assim, ela fez tudo o que ela sempre fez, a única coisa é, ela recebeu de Deus algo que ela não tinha recebido ainda. Uma presença, uma comunhão, um relacionamento que ela ainda não tinha tido. E aí, a partir daí, tudo mudou. A partir daí, tudo transformou. Por quê? Porque a partir daí, coloca Gênesis 2:5, que foi o que a gente leu no culto dos jovens. Gênesis 2:5, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Estava lá. Sempre existiu. Esses resultados, igual eu dizia, a pessoa que testemunhou, que conseguiu, já é a segunda pessoa, de segunda-feira para cá, que ela abençoa no trabalho, que ela ora, a pessoa é curada, ela ora, a pessoa fica bem. Peraí, mas isso sempre existiu lá, mas precisou de algo para ativar. Sempre existiu essa semente para ela fazer isso, existia. Igual o Vitor dizendo que saiu, que foi falar com os amigos, que foi pregar para o entorno dele. Peraí, essa semente, essa capacidade de evangelizar, de falar, ela já existia, ela só precisava ser ativada. Era o que aconteceu no solo lá no início, a semente sempre esteve lá. Só que o problema é que nunca tinha chovido. Então, por isso, ela nunca tinha brotado. Então, tem muitas coisas dentro de nós. E se o Espírito não entra, como que ele vai fazer isso conhecido? Porque quem que faz conhecido as coisas a nós? Não é o Espírito? Não é o Espírito que se comunica conosco? Não é o Espírito que nos orienta? Não é ele que torna conhecido? Se eu não tiver ele, como que eu vou descobrir algumas coisas? Como que eu vou compreender algumas coisas? Como que eu vou entender algumas coisas? E aí eu vou morrer, é igual quem leu o livro A Oração de Jabes, tem lá uma licença poética, mas que eu acho muito interessante, ele falando, contando a história do seu João, que quando morre, vai para o céu, e aí o anjo recebe ele, e aí ele querendo conhecer tudo, passa por um lugar, pergunta para o anjo, o que é isso? Aí o anjo, não, é melhor a gente seguir. Não, mas já que eu estou aqui, me mostra. Não, é melhor a gente seguir. Vamos seguir? Não precisa entrar aí não. Não, mas eu quero entrar, deixa eu entrar. Tá bom, vamos entrar. Aí ele entra, um galpão muito grande, com várias caixas. E aí ele começa a ver, cada caixa com um nome. E ele fala, por acaso eu tenho uma caixa aqui também? Aí ele vira e diz, tem. Não, deixa eu ver essa caixa. Ele diz, não, ó, é melhor a gente seguir. Vamos seguir.
Não, mas deixa eu ver se eu tenho uma caixa aqui, deixa eu ver a minha caixa. Então tá bom. Aí ele leva para o corredor lá, letra J, tal, 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 tal. E aí ele encontra a caixa dele. Pronto, aí ó, sua caixa. Não, deixa eu abri-la. Olha, se eu fosse você, eu não abriria. É melhor que você nem saiba o que tem aí dentro. Você já chegou aqui mesmo, você já chegou, então ó, vamos embora logo? Você já viu que você tem uma caixa? Não, porque eu quero saber o que tem dentro. E aí quando ele abre, estava lá dentro todas as bênçãos que ele poderia ter atingido, conquistado, tudo que ele poderia ter sido, tudo que ele poderia ter conquistado, e ele não conquistou, e ele não atingiu, porque ele não sabia que era para ele não buscou por aquilo, ele não pediu por aquilo. E aí ele vira e diz assim: eu poderia ter vivido tudo isso? O anjo vira e diz: poderia. Eu poderia ter alcançado tudo isso? Poderia. Essa aqui são todas as sementes que ainda você tinha na sua vida, mas que o Espírito nunca pôde fazer germinar, porque você não deu condição. Porque você não deu condição. Uma vez que nós entendemos o quão importante isso é, você não vai colocar tanta força em qualquer outra coisa como você colocaria para isso agora. Porque é só a partir daí que você começa a compreender, que você começa a ter noção. Coloca para mim Gênesis 17:6. Aqui é outra história. Diga comigo: farei com você, seja extraordinariamente fecundo, e de você farei surgir nações, e reis procederão de você. Para quem que o Senhor estava dizendo isso? Para quem? Ó, Gênesis 17 fala de quem? Não é de Isaac? Certeza. Eu acho que é Jacó, então. Gênesis 17 é Jacó. José. Quem que fala Gênesis 17? Quem que fala em Gênesis 17? A história de quem começa em Gênesis 12, então, vou ser mais fácil. Para quem que Deus diz: saia da tua terra, do meio da sua parentela? Para quem? Então Gênesis 17 está falando de quem ainda? Porque todo mundo está no capítulo, lendo os capítulos da Bíblia. Todo mundo está. Porque você passou por isso não faz muito tempo. Gênesis 12, você passou aí, tem uns 2 meses e pouco que você passou. Então você sabe que Isaac só a partir de Gênesis 21, 22, e ali vai para frente Isaac. Você sabe então que do 12 até 17 aqui é Abraão. E você vê que no capítulo 15, esse cara estava chorando, triste, meio que depressivo dentro da tenda. O que o Senhor me dará? Eu não tenho herdeiro. O nascido da minha casa será meu herdeiro, e isso, e aquilo. E o Senhor dizendo: rapaz, se você soubesse tudo que eu tenho para você, você não estaria assim não. Porque há nações aí dentro. Você está chorando por causa de um filho. Há nações aí dentro. Há reis aí dentro. Só precisa ser ativado, Abraão. Saia para fora, olhe as estrelas do céu, conte elas se é que você pode, porque assim será a sua descendência. Eu vou tornar você extremamente fecundo, meu filho. Tem muita semente aí dentro. Você está chorando por uma semente? Tem semente de nações aí dentro, tem semente de reis aí dentro. Mas ele não sabia. Ele não compreendia. E ele achava que tudo se resumiria para ele num filho. E Deus estava dizendo: não, tem semente de nações dentro de você. A mesma coisa que Deus diz para Jacó. Coloca o Gênesis 35, 6 e 7, por favor. A mesma coisa. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Versículo 9. Depois que Jacó
havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez, diga comigo, e o abençoou. Aí olha isso aqui, que incrível. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. E disse mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Diga comigo, uma nação, multidões de nações sairão de você, reis procederão de você. Tinha nações, tinha multidão de nação e tinha reis dentro do Jacó. Para você ver que todo mundo carrega algo que ainda não conhece. Todo mundo tem coisas dentro de si que ainda não conhece. E se Deus não possuir como Ele deve, você morre sem conhecer. Porque quando que um cara como Jacó imaginaria nações, multidão de nações e reis dentro dele? Quando que um homem como Jacó poderia imaginar que tudo isso aqui estava dentro dele? Que tudo isso aqui era para ele. E aqui eu poderia gastar horas e horas falando, tempo e tempo falando. Quando que Gideão imaginaria que dentro dele havia um poderoso guerreiro? Ele dizia: eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor da cidade, a cidade é a menor de Israel. Eu sou o menor do menor do menor. Quando ele imaginaria que um poderoso guerreiro tinha lá dentro? Só precisava ser ativado. Um general havia dentro de Davi, só precisava ser ativado. Só precisava ser ativado. Quando você olha para Moisés: eu não sei falar, eu sou gago, manda meu irmão, ele é melhor do que eu, e isso, e aquilo. O maior líder que já existiu estava lá dentro. Só que aí, o que precisou acontecer com todos esses, antes que eles soubessem de tudo isso? Abraão, antes de saber de tudo isso, precisou ouvir: ó, saia da sua terra, do meio da sua parentela, vai da casa do teu pai, vá para o lugar que eu te mostrarei. Ele precisou ter um encontro com Deus. Para que Jacó soubesse de tudo isso aqui, ele precisou, lá naquela pedra que ele pegou para ser o travesseiro, e Deus dá aquela visão da escada, anjos descendo e subindo, e aí ele diz: Deus estava aqui e eu não tinha percebido. Ele só pôde saber o que tinha dentro dele depois que ele teve um encontro com Deus em Betel, que significa a casa de Deus. Ele precisou ir para lá. Você pega, como nós falamos de Saul, para ser ativado. Você vê que você nunca conhece o que você pode fazer enquanto você não conhecer a Deus? Porque Saul também teve que primeiro ser cheio do Espírito. Você vê o próprio Gideão, o Senhor teve que aparecer a ele e dizer: eu estou com você, poderoso guerreiro. Então você vê que todos esses, antes de saber tudo o que Deus poderia fazer por eles, eles precisavam de um relacionamento com Deus. Moisés, ele teve que ter um encontro na sarça. E ouvir do Senhor: tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então você vê que antes deles descobrirem tudo, algo precisou acontecer. É o que o Senhor está nos deixando agora. Esse entendimento do que Ele está fazendo para nos levar para lugares que ainda nós não conhecemos, para resultados que ainda nós não imaginamos que poderíamos ter. Porque aí, entendendo tudo o que está acontecendo, que é igual eu falava antes, aí você entende o porquê o propósito inteiro foi Ezequiel 37. E aí você entende o que a bispa disse lá no primeiro dia do propósito. Diga comigo: os maiores testemunhos serão contados agora. Diga: os maiores milagres da minha vida ainda acontecerão. Por quê?
porque esse encontro, esse relacionamento, esse mover, essa unção nos fará entender e compreender tudo isso. Os maiores testemunhos nós vamos dar agora, porque agora nós começaremos a ter noção do que Deus tem para conosco. É a partir disso que nós temos noção do que Ele pode fazer, do que Ele pode operar, do que Ele pode realizar. É como aconteceu com esses caras aqui, é o que acontece comigo, é o que acontece com você agora. Agora passamos a ter noção um pouquinho do que Deus pode fazer. É por isso que os maiores milagres nós vamos viver agora. Os maiores testemunhos nós vamos dar agora, nós vamos ouvir agora. E isso de gente como nós ouvimos, improváveis, rostos desconhecidos, que o Senhor vai começar a trazer, que o Senhor vai começar a levantar. E tudo isso por quê? Porque você conhece o Senhor, aí você conhece tudo que Ele plantou dentro de você. Tudo que Ele colocou dentro de você. Amém? Fique em pé, por favor. Então, é o que nós estamos trabalhando todos esses dias. Todos esses caras, eles tinham algo lá dentro, mas eles morreriam sem saber se esse encontro com o Senhor não tinha acontecido. Então, o que tem faltado? A unção está aí. Ele é tão real que você pode quase que abraçar ela, tocar ela, o tempo todo. É o que eu disse, não é um fator isolado. Não é algo que aconteceu. Diga comigo, é algo que ainda está acontecendo. Você pode chegar e tocar ela a qualquer momento, a qualquer instante. Ela está aí. Essa unção não ficou lá, ela ainda está fluindo. Ela ainda está correndo. E ela tem muito que correr ainda. Ela tem muita força para ganhar ainda. É como aquela inundação, ela começa, daqui a pouco ela vai ganhando força e vai ganhando força, então ela está aí. O que tem impedido você de entrar, de pegar, de possuir? Porque, um avivamento, não, ele já está acontecendo. Ele está acontecendo já desde a semana passada. Ele chegou para nós. Ele já está. Não, é que um dia ainda vai acontecer um grande avivamento. Não, ele já está acontecendo. E você não pode ficar de fora. Porque isso tira, isso rouba, isso atrapalha, isso prejudica. Isso me faz perder e esquecer e não conhecer tudo o que Deus pode fazer. Senhor, o Senhor colocou sementes aqui dentro. Eu não aceito que nenhuma delas se perca. Se o Senhor me deu, tem que cumprir, tem que acontecer. Não é o que nós ouvimos? Diga comigo, eu tenho permissão para sonhar alto. E você está sonhando? Ou ainda assim, você está na normalidade? Porque você tem permissão para sonhar alto. Você tem permissão para sonhar alto. Essa unção te dá permissão para sonhar alto. E será que você está sonhando à altura que você deveria? Se você parar para analisar seus sonhos, porque permissão você tem, condição você tem, um Deus para fazer isso você tem. Só que aí eu vou me limitando, aí eu não acredito, aí eu não quero, aí eu não aceito, aí eu invento um monte de desculpas. Não, isso tem que cessar. Eu não posso mais limitar. Eu não posso mais fazer como aquela pessoa, há anos, querendo, mas toda vez que chegava o momento, ela permitia a ideia, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. E aí ela foi vendo, todo mundo passava à frente, e todo mundo passando, e ela lá, parada, na mesma condição, dizendo, isso não é para mim. Isso não é para mim. Foram anos assim. Ela já está conosco desde a época que nós estávamos na Celso Garcia. Tem muitos anos. E sempre com o pensamento, isso eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir. E aí, quando a fé foi ativada, porque Deus já nos deu, já nos concedeu a fé que nós precisamos para viver tudo.
Quando ali a fé dela foi ativada e ela entendeu que era para ela e poderia acontecer naquele momento, e ela creu, aconteceu. Anos esperando. Quando ela entendeu que Deus já tinha concedido a ela a fé necessária para viver aquilo, ela só precisava crer. Quando ela creu que aquilo poderia acontecer, agora aconteceu. Aconteceu. Ela recebeu. Ela já saiu dali uma outra pessoa. Então, será que você consegue acreditar? Será que você consegue crer que pode acontecer agora? Nesse mês ainda, nessa semana, nesse mês, nesse ano, o que você sonha, o que você projetou, o que você deseja alcançar. Ah, pastor, mas é que é difícil. Eu ainda testemunhava. Eu vim lutando com um negócio há 6 anos. E eu nunca, em 6 anos, eu nunca tinha conseguido resolver. Em 6 anos, eu nunca tinha conseguido. Quando parecia que eu ia solucionar, não solucionava. Foram 6 anos. E aí, sabe quando você é levado a acreditar que é aquilo e você tem que se contentar com aquilo? E aí, quando começou esse ano, eu entendi, não, eu não tenho que aceitar. Deus já me deu a fé necessária para isso, e eu preciso agora crer, de forma que eu nunca criei. Eu preciso acreditar de forma que eu nunca acreditei. Inacreditavelmente, 2 meses e meio, resolveu problemas que em 6 anos não foram resolvidos. Ao ponto que isso me fez ir a um nível ainda maior em Deus e querer mais, porque foram 6 anos, e quando você dá a resposta certa, quando você acredita, não é se eu posso, não é se eu quero, porque tudo eu posso e eu quero, a questão é você acreditar. Só que não é você acreditar para daqui 10, 15, 20 anos. Não. É você acreditar que se eu quiser, eu posso fazer agora. É o que ele disse para aquele cego, para o leproso, melhor dizendo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar agora? Jesus virou e disse assim, eu quero, seja limpo. E ele foi. Se o Senhor quiser, eu quero, seja limpo. Ele foi. É você acreditar nisso, que isso pode acontecer agora. E eu já tinha tido experiências com Deus, eu já tinha visto o poder de Deus, mas foi algo incrível. Foi algo incrível. Em 2 meses e meio, era impossível. Era impossível, 2 meses e meio não dava, não tinha como, porque em 6 anos não tinha sido feito. E inacreditavelmente, em 2 meses e meio, tudo foi resolvido e acabou. E acabou. E aí era o que eu estava lendo. Coloca o Isaías 32. Era isso aqui, ó. Diga comigo, mas isso vai acabar quando o Espírito for derramado sobre vós lá do alto. E aí isso aí é para tudo. O deserto se transformará em campo fértil e o campo fértil será uma floresta. Então, aonde já acontecia, aconteceu mais. E aonde não tinha acontecido, ainda aconteceu. E eu vi 2 meses valer por 6 anos. O que eu não atingi em 2 meses, em 6 anos, eu atingi em 2 meses. Eu consegui resolver em 2 meses. Por quê? Porque é isso que o Senhor está querendo que a gente entenda. Você crê? Eu creio. Não. Você crê que pode acontecer agora? É aí que as coisas se definem. Porque muitas vezes o meu problema é que eu creio, mas lá para frente. Não. Você tem que crer que é para agora. Vocês dizem que daqui 4 meses, eu estou dizendo, os campos já estão prontos, a colheita é agora. Não é para daqui, eu até acredito, mas agora não dá. Quem disse que não dá? Quem disse que não dá? Não, agora não tem como. Quem disse que não? Porque se Deus quiser, acabou.
Ah, Senhor, se o Senhor quiser, é agora, eu quero, seja limpo. Então, aí você vai vendo o tanto de coisa que vai nos impedindo, e aí vai nos sabotando. Eu creio, mas para o final do ano. Ah, para o ano que vem pode ser que sim. Por que não esse mês ainda? O mês não acabou? Por que não para essa semana? Não, porque demanda muita coisa. Tá, e o que é impossível ou difícil demais para Deus? Porque é por isso que a gente às vezes não vive algumas coisas que a gente quer. É por isso que nós muitas vezes não atingimos alguns resultados que nós queremos atingir. Porque se eu te perguntar, você acredita que isso pode acontecer? Você vai me dizer que acredita, só que não para agora. Só que eu não tenho amanhã. Ou eu tenho? O ontem eu posso fazer alguma coisa? E o amanhã me pertence? Então, se Deus tiver que fazer, Ele tem que fazer quando? Então, eu tenho que crer na cura quando? Na prosperidade quando? Na quitação das dívidas quando? Na salvação da minha família quando? Hoje, agora. Está entendendo como que é diferente? Porque tudo é crer. Só que um é futuro, o outro é agora. Só que eu não tenho futuro, eu tenho agora. Tudo você acredita, porque, você crê, eu creio, mas para quando? Você crê, mas para quando? Porque o ontem eu não tenho, o amanhã também não me pertence. Então, se Deus tiver que fazer, Ele tem que fazer quando? Porque é o que eu só tenho hoje. Então, eu tenho que acreditar que hoje pode ser o dia que as minhas contas serão pagas. Que hoje pode ser o dia que a cura vai chegar. Que hoje é o dia que a família, que o casamento é crer para agora. Porque tudo isso que eu estou dizendo e tudo isso que nós estamos vivendo é para o futuro? Todo esse mover é para o futuro? Não, é para agora. É para levantar agora, é para despertar agora, é para fazer agora, é para curar agora, é para libertar agora, ao ponto que foi o que eu disse. Nós estamos vendo pessoas serem curadas instantaneamente ao final de cada reunião. Hoje mesmo eu recebi um testemunho no final da tarde de alguém que estava no culto no domingo e que quando recebeu e tomou posse que era para agora e que Deus estava movendo agora e que era para definir agora, ela vinha de tendinites crônicas nos 2 braços, no qual ela nunca tinha conseguido chegar na quarta-feira sem medicamento. Ela começava a semana até que bem, mas como o trabalho dela era repetitivo, ela começava a sentir dores ao ponto que não dava para chegar na quarta-feira sem medicamento, sem muitas vezes ter que ir para o médico, tomar injeção e um monte de coisa para aliviar a dor. E ela acreditou que aquilo poderia acontecer naquele momento, que era a oportunidade que Deus estava dando, e a unção, ela está vindo para quê? Ela está vindo para o que você precisa. Pastor, essa unção que está sendo derramada é para quê? É para aquilo que você precisa. É para mudar o que você precisa. E ela acreditou. E ela dizia, pastor, pela primeira vez, hoje já é quarta-feira, e eu não estou nem sequer sentindo nenhum sinal de dor. E eu falei, você nunca mais vai sentir. Acabou. Isso não volta mais. Por quê? Porque você tem que entender, é para agora. Pastor, mas pode acontecer agora? Haverá alguma coisa difícil para Deus? Impossível para Deus? Então, tem que ser para agora. Porque fé é para quando mesmo? Fé é para quando? Esperança é para quando? Para o futuro. Fé é para quando? Então eu vivo pelo quê? Pela fé. Então é para agora. Fé é para agora, esperança é para o futuro. Então se eu tenho que agir a fé, eu tenho que agir quando? É agora. Deus está se movendo quando? Ele está passando quando? Então você tem que tocar Ele. Você tem que tirar poder dele. Ele está passando, é agora. Então você tira poder dele agora. Opa! Alguém me tocou. Senhor, mas são 2 horas da manhã. Tem centenas de pessoas aqui, na transmissão. Tem mais um monte de pessoas no culto. Como assim o senhor diz a alguém? Não, 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 não. Saiu virtude. Porque eu estou passando. Você tem que tirar a virtude de mim. É agora, eu estou passando agora. Mas já é 2h55 da manhã. Nesse relógio que está um pouco adiantado, né? Já atrasado, que agora já é 2 para as 3. Então,
Já são 2h58 da manhã. E eu tenho que tirar poder quando? É agora. Porque você tira poder agora, você vai para casa, descansa. Quando você acorda, as coisas já estão mudadas. O poder você tira agora, ele está passando agora. Ele está se movendo agora, é agora. Você tem que ir lá, agarrar, tocar. Ô Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é agora, Senhor. Olha aqui agora. É agora. Todos os milagres que aconteceu foi porque eles aproveitaram o momento do agora. É agora que Jesus está passando. Bartimeu se levantou. É agora que Jesus está passando. A mulher do fluxo correu e tocou nele. É agora. A unção, ela está aqui. E você tira poder dela agora. No nome de Jesus. Amém? Então fala com o Senhor agora. Apresenta a tua vida a Deus. Vamos falar com Ele, eu quero que você diga isso. Senhor, eu creio que o Senhor tem, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio, Senhor, que ainda há realidades que eu não conheço, há uma realidade que eu ainda não tenho noção, eu creio, Senhor, que há dentro de mim, eu creio que há na minha vida, eu creio que há sobre mim uma unção, uma capacidade, há sementes aqui dentro, Senhor, há sementes aqui dentro, que eu ainda não conheço, há sementes aqui dentro, Senhor, que eu ainda não tenho nem noção daquilo que ela pode fazer, mas se eu tenho a oportunidade agora, eu agarro agora, eu quero tirar a virtude do Senhor agora, eu quero tirar poder do Senhor agora. Senhor, eu não tenho amanhã, eu tenho hoje, Senhor, e hoje eu estou aqui, a tua presença está aqui, e eu quero poder tocá-lo, eu quero poder tirar a virtude. É agora, Senhor, o momento para as coisas serem definidas, o momento para as coisas acontecerem. É como aconteceu com Saul, o Espírito do Senhor se apoderou dele, e ali foi naquele mesmo instante, ele foi mudado, foi naquele mesmo instante, as coisas aconteceram. Então eu peço, Senhor, eu não sei qual é a necessidade, Senhor, eu não sei o que cada um precisa, eu não sei quem está na transmissão, os que estão aqui, eu não sei o que necessita, o que precisa, mas uma coisa eu sei, o Senhor tem dado permissão para sonhar alto, o Senhor tem dado permissão, é como o Senhor diz para Davi: peça-me as nações e eu darei a você, porque agora o momento oportuno é esse, o momento Kairos é esse, a unção do Senhor, a glória do Senhor está sendo derramada. Então eu peço, meu Pai, eu não sei qual é a necessidade, eu não sei, Senhor, o que ela precisa, mas uma coisa eu sei, isso pode acontecer agora, porque aonde o Senhor passa, o milagre, a cura, a mudança, a transformação, ela pode acontecer, e o Senhor tem passado, o Senhor tem estado conosco, a sua glória tem estado conosco. Então vá ao encontro da necessidade agora, meu Pai. Se a necessidade dela é cura, se a necessidade dela é para ser, oh meu Deus, abençoada no profissional, no financeiro, para sair das dívidas, então, Senhor, derrama essa unção agora. Se é para mudar a casa, a família, o casamento, Senhor, faça nesse momento. Eu creio que podemos agora, tocar o Senhor. Eu creio, Jesus, que nós podemos agora tirar a virtude do Senhor para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós necessitamos. O que você precisa? O que você necessita? Você precisa crer nisso, porque eu não tenho dúvidas que agora coisas podem acontecer. Eu não tenho dúvidas que nessa madrugada situações podem ser definidas, porque a glória do Senhor é como o tanque de Betesda. A hora que ela desce, você pode receber o que você precisa. E eu creio que em cada reunião que nós temos participado tem sido um tanque de Betesda.
aonde as águas estão sendo agitadas. E se você entrar, você terá a solução, a melhora, a evolução daquilo que você necessita, daquilo que você precisa. Então não tenha medo, então não tenha dúvida. Agora é o momento, agora é a hora. Peça o que você precisa, peça, pode pedir o que você necessita, pode pedir o que você necessita, porque chegou o momento de alguns tirarem poder do Senhor. Chegou o momento de você, talvez pela primeira vez na vida, tirar poder do Senhor, você sentir o poder dele. Então peça, pode pedir o que você precisa, as definições que você precisa, as mudanças que você precisa, porque sim, isso pode acontecer. Peça o que você precisa para agora, peça o que você precisa para esse mês, peça o que você precisa ainda para essa semana, peça o que você precisa para esse semestre, para o semestre que vem. Peça os resultados que você precisa. Está na hora de nós como igreja tirar poder do Senhor. Está na hora de pararmos apenas de estar em volta dele, tocando ele, movendo ele e não tirando virtude dele. Está na hora de nós tocarmos para tirar virtude. Está na hora de você tocar o Senhor para tirar virtude dele, virtude para mudar coisas, para transformar coisas, virtude para fazer a diferença. Está na hora onde você estiver. Vamos, não deixa passar essa oportunidade não. Eu posso perceber isso no meu espírito. Não deixa passar essa oportunidade. Um dia, lá no começo do ano, eu ouvi algo parecido. Eu ouvi algo semelhante, que era agora, que o momento era esse. E eu pude agarrar, e eu pude aproveitar aquele momento. E em 2 meses e meio foi suficiente para que coisas de anos da minha vida fosse definida. E eu creio, porque se eu recebi unção para isso, eu posso transferir. Se eu recebi unção para viver isso, eu posso transferir. E eu estou transferindo a você agora. A unção que eu recebi para definir coisas, a unção que eu recebi para mudar coisas na minha vida, eu estou transferindo para você agora. Eu estou transferindo para você agora, seja na igreja, seja na transmissão, da mesma forma que eu recebi para colocar ponto final em coisas, para mudar coisas, para transformar coisas, para trazer resultados. Eu estou transferindo a você essa mesma unção para você mudar, para você transformar, para você fazer. Apenas possua ela. Eu transfiro para você agora, porque se eu recebi, eu posso dar. Se veio para mim, eu posso entregar a você. E eu estou entregando agora. Eu estou transferindo, Senhor. Eu transfiro essa unção, a unção que pôs fim em situações, em áreas da minha vida. Essa mesma unção agora, quem está na transmissão, agora, quem está aqui na igreja, eu transfiro para você, para que da mesma forma, coisas acabem, coisas cessem, coisas terminem agora. Você tem poder para isso, basta você acreditar. Por muito tempo eu não acreditava ser possível. Quando eu passei a acreditar, aquilo se tornou possível. E agora eu transfiro isso a você. Agora eu entrego isso a você, porque eu não quero só para mim. Eu não quero só para minha vida. Então pega essa unção agora. Pega agora, segura filho, segura filha. Segura isso agora. Segura agora, é para imediato. Tem coisas que serão imediatas. Vamos, respostas imediatas. Segura agora, segura. Pega, é seu, isso é seu, segura. Essa cura é sua. Essa liberdade é sua, isso, pode segurar, segura. Vamos, aonde você está. Você não veio para essa madrugada à toa. Vamos, nós não estamos aqui brincando. Não, é para tirar poder de Jesus. Não, nós não estamos aqui à toa. É para tirar a virtude que vai transformar, a virtude que vai mudar, a virtude que vai fazer a nossa vida nunca mais ser a mesma.
Tira agora, tira do Senhor agora. Vamos. Você tem esse poder, você tem essa graça, você tem essa unção, vamos. Eu não sei o que você precisa, eu não sei, mas o Senhor está passando. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor está passando. E se você crer, você vive. Se você crer, você possui. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida de cada pessoa. E eu sei que ela está tomando para decisões, ela está tomando posse para mudanças, e isso vai acontecer. Meu Deus, porque o que o Senhor nos dá pode ser levado. Eu recebi unção, eu estou transferindo, eu estou entregando. Isso mudou na minha vida, então pode mudar na vida dela. É o que o Senhor nos ensinou a fazer. Então que cada um tire o poder necessário do Senhor para mudar a vida, para mudar a história, para mudar os resultados, para nunca mais ser a mesma pessoa, para destravar, para andar, para encaminhar, Senhor, coisas que estavam travadas. Porque se isso deu certo aqui, pode dar aí. Se isso funcionou aqui, pode dar aí. O que eu recebi é o que ela está recebendo. Apenas a oportunidade. Naquele dia o Senhor estava passando e eu precisava tirar poder do Senhor. É a mesma coisa que acontece agora. Se eu pude atingir, ela também pode. Se eu conseguir, ela também consegue. Da mesma forma que os testemunhos estão aí para nos mostrar. O próprio culto da quarta-feira, Senhor, do cultivo familiar, trouxe toda a trajetória da bispa, toda a trajetória da igreja, de quando começou até hoje. Por quê? Porque se isso está acontecendo, é a unção que nós podemos pegar, é a unção que está sendo transferida. E eu creio que vidas serão impactadas, transformadas, e que coisas estão acontecendo nesse momento, estão acontecendo e sendo definidas, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu concordo com essa oração, eu tomo posse dela, eu ligo aqui na terra, para que seja ligada nos céus. Diga: Senhor, eu tomo posse, eu pego, essa unção é minha, ela me pertence, eu não abro mão dela. Diga aí: coisas serão definidas, mudadas, transformadas. Diga: nessa madrugada, eu estou tirando poder do Senhor. Diga: isso me pertence, isso é meu, esse poder é meu, essa graça é minha. Eu não largo ela, eu não solto ela. Diga: eu vou brigar por ela, eu vou lutar por ela, porque ela me pertence, em o nome de Jesus. Diga: e eu sei que as coisas mudam a partir de agora. Diga: eu sei que sei, eu apenas sei, porque eu creio, no nome de Jesus. Amém?